Antes de orar, enxergue a batalha. Antes de orarmos, eu preciso te lembrar de algo. Você está numa guerra invisível. E essa guerra não se vence com força humana, mas com rendição a Deus. Não adianta apenas desejar ser forte. É preciso se revestir do Espírito Santo todos os dias. Vencer as tentações não começa no momento em que somos tentados. Começa muito antes, quando decidimos alimentar nosso espírito ao invés da nossa carne. Quantas vezes você se sentiu prestes a cair e, mesmo sabendo que não devia, escolheu o caminho mais fácil? Isso não é fraqueza, é uma batalha real. E muitos não vencem, não por falta de vontade, mas por estarem longe da oração. A oração não é um adorno da fé, é o escudo que nos protege. Ela nos lembra que não estamos sozinhos quando o pecado nos sussurra promessas falsas. Até Jesus, o Filho de Deus, orava constantemente. Ele vencia as tentações com a palavra e com o poder da oração. Se até ele precisou se retirar para orar, quem somos nós para negligenciar esse lugar sagrado? Hoje, antes de qualquer pedido, antes de qualquer louvor, faça um compromisso. Não fuja mais da presença de Deus quando a tentação bater a porta. Corra para ela. Só há vitória onde há comunhão. Se isso falou com você, escreva aí nos comentários. Senhor, eu escolho a tua presença. A tentação começa no pensamento. Você já percebeu como a tentação nunca chega dizendo: "Oi, eu sou o mal, quer cair hoje?" Ela vem disfarçada. Ela entra nos nossos pensamentos como algo pequeno, aceitável, quase inofensivo. É assim que o inimigo planta sementes. Um pensamento repetido vira desejo. Um desejo ignorado vira hábito. E um hábito pode te afastar de tudo o que Deus sonhou para você. Por isso, a palavra diz: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, você tem autoridade, não para evitar que o pensamento chegue, mas para decidir o que vai permanecer dentro da sua mente. A oração é onde você treina esse poder. Quando você ora, o Espírito Santo acende a luz dentro de você. E a luz revela as armadilhas escondidas. É na oração que você aprende a dizer: isso não me domina mais. A tentação perde força quando a presença de Deus ocupa espaço no coração. Lembre-se, o problema não é ser tentado. O problema é flertar com a tentação. Quem ora se afasta do pecado não porque é perfeito, mas porque está sempre voltando para perto do Pai. Se isso te acordou por dentro, comente abaixo: eu escolho vencer na mente, em nome de Jesus. A tentação perde força quando você se rende. Tem gente tentando vencer a tentação na força do braço, e por isso fracassa toda vez. Você não foi chamado para lutar sozinho. Vencer o pecado não é questão de força, é questão de rendição. Enquanto você tenta lutar sem se entregar a Deus, vai viver frustrado. Mas quando você se rende ao Espírito Santo, Ele luta por você. É por isso que a Bíblia diz: andem no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Você percebe? A chave não é lutar contra o desejo, é andar no Espírito. O foco não é o que você precisa parar de fazer, é com quem você precisa andar. Tem tentações que a gente só vence com o joelho no chão, porque é na oração que a carne se cala e o espírito se fortalece. Quando você ora, a presença de Deus toma os espaços que antes eram ocupados por ansiedade, vício, desejo ou raiva. A luz entra e as trevas perdem a permissão de ficar. Não lute sozinho mais. Você tem um Deus que venceu o mundo, venceu o pecado e hoje mora dentro de você. Mas Ele age quando você deixa. Renda-se, agora mesmo. Peça:
Espírito Santo, domina o que em mim ainda deseja o errado. Porque a verdadeira liberdade é quando nem o pecado mais te atrai. Se isso tocou sua alma, escreva nos comentários. Espírito Santo, eu me rendo a ti. Nem toda porta aberta vem de Deus. Muitas tentações chegam disfarçadas de oportunidades. E se você não estiver vigilante, vai chamar de bênção aquilo que foi enviado para te desviar. O inimigo é astuto. Ele não aparece com chifres, mas com sorrisos. Ele não oferece o abismo, ele oferece atalhos. Atalhos para fama, prazer, conforto, mas todo atalho que te afasta de Deus é uma armadilha disfarçada. É por isso que precisamos orar com discernimento. A oração é o lugar onde você aprende a perguntar: Senhor, essa porta foi aberta por ti ou é cilada? É onde você ouve o sussurro do Espírito dizendo: isso parece bom, mas não vem de mim. Você já pensou que aquela conversa inocente, aquela oportunidade irresistível, aquele convite inofensivo, pode ser a tentação em sua forma mais sutil? Jesus nos ensinou a orar assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é uma frase bonita, é um alerta, um pedido, um escudo. Você não precisa abrir tudo o que aparece. Você precisa fechar o que Deus não assinou. E isso só se aprende no lugar secreto, em oração, onde a voz de Deus se torna mais alta que os ruídos da tentação. Se essa palavra te fez enxergar algo, comente: Senhor, me ensina a discernir o que vem de ti. Sua vitória está escondida na constância. Muita gente cai porque quer vitória sem disciplina. Quer vencer a tentação, mas não quer manter uma vida de oração constante. E o que começa com fogo, termina em cinzas, porque foi sustentado só por emoção. Mas vencer as tentações é como treinar um músculo espiritual. Exige constância. Não basta orar quando sente vontade. Você precisa orar até ter força para dizer não quando não quiser dizer. Jesus não orava apenas quando precisava de um milagre. Ele orava porque sabia que a conexão constante com o Pai era a sua fortaleza invisível. Por isso, ele resistiu ao diabo no deserto. Por isso ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa decidir hoje: vai continuar sendo guiado pela carne? Ou vai alimentar o Espírito todo dia? O que você cultiva em silêncio grita quando a tentação vem. Se você cultivar comunhão, a tentação não vai te encontrar fraco. Ore sempre, mesmo sem palavras bonitas, mesmo cansado, mesmo em silêncio, porque a disciplina da oração vai te blindar nos dias maus. Se essa verdade te confrontou, escreva: Senhor, me ensina a orar mesmo quando não sinto vontade. A carne grita, mas o Espírito pode gritar mais alto. A verdade é que a carne não se converte. Ela grita, ela quer conforto, prazer, aceitação e atalhos. Ela justifica o pecado com frases como: todo mundo faz isso. Só dessa vez. Eu mereço ser feliz. Mas você não foi chamado para ser igual a todo mundo. Você foi chamado para ser templo do Espírito Santo. E templo precisa ser limpo. Não dá para servir a Deus e agradar a carne ao mesmo tempo. Por isso, Paulo disse: eu esmuro o meu corpo e o reduzo à servidão. Não com ódio, mas com domínio. Você não precisa obedecer seus impulsos. Você tem escolha. Você tem o Espírito. E quando ele está vivo dentro de você, a carne perde o poder de te controlar. Mas isso exige renúncia. E renúncia não se faz só com força de vontade. Se faz com presença de Deus. Quanto mais você se enche do Espírito, menos espaço sobra para o pecado. Hoje, decida calar a carne e deixar o Espírito gritar mais alto. Você não é fraco.
Você só precisa estar cheio de Deus. Se isso sacudiu sua alma, comente aí. Hoje eu escolho obedecer ao Espírito. Não alimente aquilo que te enfraquece. Você não pode orar pedindo força para vencer e continuar se alimentando daquilo que te enfraquece. Não se vence uma guerra dormindo no campo inimigo. Se você quer resistir à tentação, precisa começar pelas suas escolhas diárias. O que você vê, ouve, segue, consome, tudo isso alimenta algo em você. Se alimenta a carne, te aproxima da queda. Se alimenta o espírito, te aproxima da vitória. Você tem responsabilidade sobre o que permite entrar. Quer orar com mais poder? Então pare de rir de pecados em séries. Pare de seguir perfis que plantam desejo errado. Pare de chamar de entretenimento o que o céu chama de contaminação. Deus quer te fortalecer, mas você precisa limpar o terreno. Não peça libertação se você ainda alimenta o cativeiro. Corte pela raiz. Doe o que for preciso. Bloqueie o que for necessário. Mostre para Deus que você está lutando para valer. E sabe o que acontece quando você faz isso? Ele vem com poder. Ele enche o espaço que ficou vazio e transforma sua fraqueza em altar de fogo. Se essa verdade te desafiou, declare nos comentários: eu fecho as portas para o que me afasta de Deus. Há uma coroa reservada para quem resiste. Não é fácil resistir às tentações, mas ninguém disse que seria. A boa notícia não é em vão. A Bíblia diz que, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Você ouviu isso? Existe uma recompensa para quem permanece fiel. Cada não que você diz ao pecado em segredo é um sim que você grita para o céu. Deus vê, Deus recompensa. Você pode até cair, mas se levantar com arrependimento e decisão, o céu te aplaude de pé. Resistir é prova de amor. Quem ama a Deus não apenas canta sobre Ele, mas escolhe honrá-lo mesmo quando dói. E toda vez que você vence uma tentação, o inimigo perde terreno e Deus ganha glória. Você não está lutando só por você. Você está construindo um legado espiritual. Está limpando o caminho para sua família, inspirando outros a não desistirem, mostrando para o inferno que sua fé tem raiz. Se essa palavra te renovou por dentro, escreve aí: eu vou resistir até o fim, Senhor. Deus não te deixa sozinho na luta. Você pode até se sentir sozinho nessa guerra, mas você não está só. A palavra promete: nenhuma tentação vos sobreveio que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus não apenas te vê, Ele prepara um escape. Mesmo quando você está prestes a cair, Ele sussurra: filho, não vá por aí, tem uma saída. Mas o problema é que, às vezes, a gente quer tanto aquilo que nos destrói, que ignora a porta de escape. A tentação só é irresistível quando a gente resiste ao Espírito. Mas quando você escuta a voz de Deus, até o desejo perde força. Você não foi chamado para viver caindo e levantando eternamente. Foi chamado para andar em vitória. E vitória não é nunca ser tentado, é andar firme apesar das tentações. É dizer não, não porque é fácil, mas porque você ama mais a presença de Deus do que os prazeres momentâneos. Então hoje, se a tentação estiver batendo na sua porta, lembre-se, você tem um Deus que luta com você. E quando você diz sim para Ele, o inferno se cala. Se essa palavra te encheu de fé, comenta com convicção: meu Deus me dá escape e força. Hoje é o dia da decisão. Chegamos até aqui. E agora Deus te pergunta: você quer mesmo vencer? Ou está apenas tentando aliviar a culpa?
porque o verdadeiro arrependimento não é só choro, é mudança, é cortar laços, é fechar acessos, é assumir a responsabilidade diante de Deus. E sabe qual é a melhor notícia? Você pode recomeçar agora. Não importa quantas vezes caiu. Se hoje você se levanta com fé, o céu reescreve sua história. Jesus não morreu numa cruz para te ver prisioneiro do mesmo pecado para sempre. Ele venceu a morte, o inferno, o mundo e venceu a tentação. E o Espírito que estava sobre ele agora habita em você. Você tem dentro de si a força que precisa. Você tem dentro de si o poder que vence. Você tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. Então levante-se, declare com autoridade: hoje eu decido viver em santidade. Hoje eu fecho as portas. Hoje eu digo sim à presença. Hoje eu venço. Se essa decisão é sua, escreva agora com toda a sua alma: hoje eu decido viver em santidade.